Olá, segundo o Conselho Federal de Medicina, o Brasil é o país com mais médicos ativos no mundo. Esse número resulta em uma proporção de 2,81 médicos por 1.000 habitantes. Também a maior já registrada e que coloca o país à frente dos Estados Unidos, Japão e China. Só aqui no estado de São Paulo são mais de 105 mil médicos credenciados. Calcula-se que esse crescimento da população médica entre 1990 e 2024 foi em média de 5% ao ano. Saul Almeida é médico neurocirurgião com doutorado e pós-doutorado pela Universidade aqui de São Paulo. Ele está aqui com a gente, sendo representado por todos os médicos. Afinal, dia 18 de outubro foi comemorado o Dia do Médico. Saul, a tecnologia facilitou a vida de vocês e também da medicina. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas da população sobre um assunto tão importante que é a nossa saúde e a medicina. Em relação à tecnologia, definitivamente ela ajudou a medicina e ajudou também a saúde da população como um todo, né? Uma prova disso é que a nossa expectativa de vida em 1940 era de apenas 45 anos. Hoje, em 2024, a gente tem uma expectativa média de 76 anos. Isso é fruto dessa tecnologia, do avanço científico, do avanço tecnológico em relação à saúde. A gente tem hoje um melhor entendimento sobre as doenças, a gente tem mais acesso a dispositivos médicos para fazer diagnóstico precoce, a gente consegue tratar as doenças de forma mais efetiva e a gente consegue, dessa forma, dar maior qualidade de vida para a população e reduzindo, então, os riscos de desenvolver doença ao longo da vida. Eu recebo, durante a minha prática clínica, diversas dúvidas da população e eu vou tentar esclarecer alguma delas em relação a esses avanços tecnológicos. Então, em relação a quais são os principais avanços na medicina, a gente tem como fonte de conhecimento o desenvolvimento científico. Tudo que a gente faz é baseado em ciência. E o avanço no desenvolvimento científico das últimas décadas permitiu que a gente entendesse melhor o corpo humano, entendesse melhor como que as doenças são desenvolvidas e principalmente entendesse melhor como que os tratamentos são feitos. Hoje, tudo que a gente faz, ou pelo menos a maior parte das nossas ações como médicos, são baseadas em evidências científicas. E esse é um grande avanço na medicina. Além disso, a utilização de tecnologias como os exames de imagem avançados, o uso de outras tecnologias, elas permitiram um melhor cuidado com o nosso paciente, reduzindo os riscos e aumentando a nossa expectativa de vida. Uma outra dúvida que a gente recebe com bastante frequência é perguntando qual é a maior inovação que a gente tem no momento. Existem várias inovações dentro da medicina e dentro da saúde como um todo. Uma delas é o robô cirúrgico, O robô cirúrgico, diferente do que muitas pessoas podem pensar, ele não vai substituir o médico. Ele, na verdade, ele serve como uma ferramenta que aumenta a nossa precisão durante a cirurgia e reduzindo assim, os riscos para o paciente. Então, o robô cirúrgico já é uma realidade, ele já é utilizado em diversas áreas do conhecimento, em vários tipos de cirurgia, e em neurocirurgia, que é a minha área específica, ele já é utilizado também em cirurgias, principalmente na região da coluna, Então, são equipamentos que aumentam a precisão e melhoram aí o resultado cirúrgico. Existem também as ferramentas de inteligência artificial, que já são uma realidade no nosso dia a dia, que nos auxiliam no diagnóstico, nos auxiliam na identificação de alterações nos exames de imagem. Então, existem ferramentas de inteligência artificial que identificam alterações nos exames que os pacientes fazem. Além disso, a inteligência artificial é uma ferramenta excelente para manter o médico atualizado em relação aos novos avanços científicos, aos novos tratamentos, às novas medicações e poder fornecer uma saúde de maior qualidade para os nossos pacientes. Em relação aos dispositivos que os pacientes utilizam no dia a dia, existem os chamados relógios inteligentes ou smartwatches, que são equipamentos que trazem informações ao longo do dia do paciente. Então, a gente tem informações sobre frequência cardíaca, sobre a movimentação dele, a gente consegue identificar alterações no coração, como, por exemplo, as arritmias cardíacas, utilizando dispositivos que o paciente utiliza ao longo do seu dia. E isso pode prevenir determinadas doenças, reduzir o risco do paciente desenvolver mais
doenças no futuro e permite que a gente entenda se o tratamento que a gente está aplicando no paciente está sendo efetivo ou não. Então, outras tecnologias que já estão também em aplicação é a própria telemedicina, que já é uma realidade no Brasil. A gente consegue atender pacientes em diversos locais do país, mesmo com a distância física, a gente consegue oferecer saúde para os pacientes mesmo em outras localidades, através da telemedicina, que foi um avanço tecnológico importante. A gente tem as impressoras 3D, que são equipamentos que podem produzir réplicas de órgãos ou de partes do corpo do paciente e, através desse método, o médico consegue programar o tratamento cirúrgico com mais segurança, trazendo melhor resultado cirúrgico e reduzindo os riscos para o paciente. E, por fim, uma outra dúvida que os pacientes às vezes têm é: o que a gente pode esperar da medicina do futuro, né? Pensando nesse desenvolvimento tecnológico, no futuro a gente vai ter uma medicina cada vez mais individualizada. Em vez de tratar a hipertensão do paciente, eu vou tratar o indivíduo, eu vou tentar entender quais são os fatores que esse paciente tem que levaram a ter a determinada doença, eu vou poder intervir reduzindo os riscos desse paciente desenvolver doenças no futuro, então agindo principalmente na prevenção. Esse é o caminho para onde a medicina tem caminhado, né? Melhorando a prevenção, reduzindo os riscos do paciente desenvolver novas doenças e desenvolvendo tratamentos cada vez mais específicos. Então, o entendimento genético do próprio paciente ou da própria doença, né? Hoje existem tratamentos que são específicos para determinado tipo genético de lesão ou de tumor ou próprias características do paciente, e isso vai se tornando uma realidade cada vez mais comum no nosso dia a dia. Então, com certeza, o que a gente espera da medicina no futuro é um avanço cada vez maior da tecnologia, maior acesso a esses avanços pela população geral e uma redução nos riscos, tanto dos procedimentos médicos, né, quanto no dia a dia para a população em geral. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês e fico à disposição para esclarecer mais dúvidas. E para mim é muito importante, como médico, ainda mais na semana que a gente comemora o Dia do Médico, poder compartilhar um pouco de conhecimento com a população geral. Muito obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade. Dr. Saul, muito obrigado pelas suas informações. Esse foi mais uma LESP em Ação, ligado em tudo o que acontece nos 645 municípios paulistas. Até mais.